Provérbios de número 29. Você quer apagar para a gente ler aqui? Vocês conseguem ler comigo aqui? Bora lá? Ixi, não vai dar não, né? Que eu coloquei a minha flor aqui, né? Coloquei minha flor e apagou ali, ó. Então eu vou ler, tá bom? Pode acender, Gu? Obrigado, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, Líbano e Sirion, como filhotes de búfalos. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças darem cria, desfolha os bosques, e no seu templo todos clamam a sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. E quem acredita nesta palavra, diga amém. E se você pode, se assenta aplaudindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Gente, eu realmente estou com o coração regozijando, alegre, feliz. Por dois motivos, né? Estou com uma amiga de infância que fazia muito tempo, eu falei dela esses dias e vou reforçar aqui. Falei, hoje você volta para Jesus em nome de Jesus, né? Que é a Arlinda. A Arlinda é minha amiga de infância e coisa boa, gente. É alguém que conheceu a gente na infância, viu a bagaceira que a gente era e vê a gente na casa do Senhor, servindo ao Senhor e está com a gente, né? Então quero louvar a Deus, ao Senhor mais uma vez por ter você aqui, viu, minha amiga? Aplauda o Senhor pela vida da Arlinda. Que Deus te abençoe. E o outro presente que o Senhor está nos dando nessa noite, não, tem mais um presente, né? O outro presente que o Senhor está nos dando nessa noite é que a Sabrina está aqui nos visitando nessa noite. Olha aí, Sabrina! Isso, faz festa, gente! Na abertura do culto, não sei vocês, mas eu já digo, quando eu chego eu falo, a festa chegou. E o presbítero abriu o culto falando assim que nós somos o quê? Nós somos o quê? Felizes. Desculpa. Festa significa felicidade. Então, Sabrina, eu vou falar que Deus nos deu um presente nessa noite. Sabrina está na casa. Você pode aplaudir ao Senhor? Te amo, Sá. Nossa, que abraço gostoso que você me deu de aniversário. Que mensagem linda. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E a mãezinha da Amandinha. A Amandinha está dengosa em casa, não é isso? Mas a mãe da Amandinha está aqui. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela? Que Deus te abençoe, tá bom? Como chama sua filha, Fernando? Beatriz, posso dar notícia, Bia? E um presente de aniversário que eu ganhei, e se eu ganhei, o Ministério Edificando Lares também ganhou, é que Beatriz agora oficialmente é uma melzinho. Obrigada por confiar, tá bom? Que Deus te abençoe. E eu estou realmente, gente, transbordando, porque jamais esperaria que o Senhor fosse fazer tudo que Ele fez nesses 3 dias. Nós estávamos realmente como quem sonha. Eu não imaginava que o Senhor, quando Ele colocou no nosso coração, queimou o tema expansão, Ele iria expandir, né, o espiritual. E eu sabia.
frase, eu tenho algumas frases que eu carrego na minha vida. Uma delas é que o tolo tropeça na sua própria tolice. Esse versículo é o primeiro assim que eu coloco. Eu nunca vou fazer nada, porque eu sei que esse versículo é verdade, a palavra do Senhor é verdade. Vai recebendo aí em nome de Jesus? Anota, se você leu a Bíblia e não achou esse versículo, anota aí que tem, procura, o tolo tropeça na própria tolice, então você não precisa fazer nada. Se fizeram contra você, anota lá e pronto. Né? Então, tem algumas frases que eu anoto, tem alguns versículos que eu levo como regra de vida, e uma delas que é: alinha o natural e o sobrenatural acontece. Eu queria, antes de começar a ministração da palavra, contar um pouquinho do que aconteceu no ano de 2024. Foi um ano muito difícil para mim. Diante de toda a caminhada, eu vinha de uma família, meu pai e a minha mãe casados, então eu tenho uma referência de uma família estruturada, tá? Minha mãe se casou com meu pai, eu sou a primogênita de 6 filhos, família comum, aquelas crianças que brincavam descalço, né? Corria na rua, que brigava, que puxava cabelo, né, que xingava de Olivia Palito porque era muito magra, mas que tinha um bom relacionamento, em especial com o pai. Então, por isso que é muito fácil para mim reconhecer Deus como pai. Meu pai foi motorista de ônibus a vida toda, e minha mãe está ali, que não vai me deixar mentir. E olha como Deus é bom, que trouxe a minha amiga de infância, que está ali com a cabeça assim, que não vai me deixar mentir também. Meu pai saía para trabalhar de madrugada, e quando meu pai chegava à tarde, né, o que eles faziam na rua? Começava a falar: o seu João está vindo, o seu João está chegando, não era isso? E a gente desesperadamente saía correndo para ver quem chegava primeiro para alcançar o pai. Olha que delícia! E eu faço isso aqui na igreja, eu não sei você, mas eu chego desesperadamente para alcançar o meu pai. Eu venho desesperadamente, por isso que eu não me canso de chegar na igreja, de manhã, de tarde, à noite, porque o meu desejo é estar perto do meu pai. Porque eu tive isso na minha infância. Eu queria que meu pai, porque meu pai era muito bom, né? Meu pai gostava de mesa cheia, por isso que eu gosto de mesa cheia. Porque o meu Pai Celestial gosta de mesa cheia. Tem gente que eu sei que não gosta de mesa cheia, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele gosta de mesa cheia. Se você não gosta, começa a aprender nessa noite a convidar pessoas. Ah, mas eu faço distinção, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Então muda de religião, muda de igreja, porque o meu e o teu Jesus, Ele não faz acepção. Ele fala: se você quer vir, vinde a mim, porque eu tenho um lugar na mesa para você. Então eu vim de uma família assim. Meu pai chegava 4 horas da tarde, ele descia, né, mãe? E trazia pão e mortadela. Mas ele falava: Dalva, faz um café. Daqui a pouco tinha queijo, daí daqui a pouco tinha bolo. Aí ele misturava: faz uma farofa, faz isso. E aí eu não gostava, né, porque eu queria tudo armadinho. E quem é do Nordeste, gente, começa a misturar um monte de coisa. Aí a gente tem os amigos, vai ficando adolescente, fala: pai, não combina, pai. Não, chega, vai. Mas ele gostava de mesa, e a gente vai crescendo com esses costumes, né, gente? Que delícia. Mas eu era uma pessoa que era ímpro, porque eu não queria saber de Jesus. Eu não queria saber de... Mas pelo amor que eu tinha ao meu pai, tá... Ai, meu irmão também tá ali, gente, que não vai me deixar mentir. A Elza, né, Elza? E nós não demos tanto trabalho assim para o meu pai na questão de educação. Eu sempre busquei ser a melhor aluna. Cadê os jovens? Olha para mim. Eu sempre busquei ser a melhor aluna na escola. Mãe, sempre tirei nota boa. Sempre passei de ano. Porque eu queria dar alegria para o meu. Então busquei fazer isso. Só que eu não queria saber de Jesus. Aos 18 anos eu recebi uma mensagem, não sei. Um homem olhou bem para mim e falou: você vai morrer com 23 anos. Eu fiz assim. Acredito. E aos 23 anos eu sofri um acidente de carro. Fiquei entre a vida e a morte. Fiquei internada no Hospital São Paulo 2 anos. Parece o rap, né? Do Ao Cubo. Internada no Hospital São Paulo com 23 anos. E lá eu tive um encontro com o Senhor. Saí de lá com um diagnóstico de que eu não iria andar. Tive uns processos. Deus me encontrou, Deus modelou o vaso, Deus trabalhou no vaso. Desde então estou na presença do Senhor. Só que o ano de 2024, gente, o ano de
acha que a gente não passa por problema nenhum. Porque as pessoas olham a pastora chegando, a pastora aqui, cantando, dançando, dando bronca em todo mundo, e fala, a pastora não tem problema, a pastora tem loja, a pastora tem ONG, a pastora está bem, a pastora deu um carro para ela, está tudo bem, não tem falta nada. Mas ninguém sabe o que acontece nos bastidores. O ano de 2024 foi muito difícil. Por quê? Porque eu comecei a me sentir muito mal, comecei a perder muito cabelo. A pele começou a ficar muito seca, quebrar a unha, e uma indisposição, um nervosismo. E eu não estava me aguentando em mim, eu não conseguia me olhar no espelho, que eu brigava comigo mesmo, sabe? Eu olhava assim, E eu comecei a sentir uma dor deste lado, fui no médico, fiz uns exames, e a médica achou que fosse carótida. Para encurtar a história, porque eu tenho uma palavra para você, eu não vou ficar contando conto. Nessas investigações, um dia fazendo um ultrassom, no ultrassom o rapaz disse assim, olha, sobre a carótida não tem nada, porém, o que está me preocupando são 3 nódulos que você tem na sua tireoide. Se eu fosse você, eu me preocuparia com isso. Gente, eu estava deitada, quase que eu deito mais. Eu já saí dali, tremendo, porque ninguém sabe o que acontece na mente de alguém quando recebe uma mensagem, não foi diagnóstico, alguém falando nódulo, né? É uma palavra que apavora. E eu saí da Unimed até onde estava o meu carro, no estacionamento, dali eu consegui marcar um médico para o outro dia. Marcando o médico, ele já marcou uma punção para mim, pelo que ele viu, muito rápido, e na punção eu sofri muito. E quando saiu o resultado da punção, deu inconclusiva. Mas por tudo que eu estava passando, tudo indicava que eu estava num processo de CA. CA é câncer. Só que eu não falei nada para ninguém. Eu não perdi um culto. Eu vinha para a igreja. Não falei para o marido, não falei para a filha, não falei para ninguém. Continuei. Todos os compromissos eu assumi e continuo. Só que a punção você não pode fazer. Cadê a Leice? Leice? Também? Tá Leice. Você tem que demorar um intervalo de 6 meses. Então foi o tempo de... porque demora exame, faz sangue, faz isso, faz aquilo. E veio um pastor de cruzeiro aqui. Não, além do pastor Gilmar, veio um pastor de cruzeiro, o pastor Silas. E o pastor, na hora que ele subiu, ele já falou, o diabo quer entrar na sua saúde, mas Deus manda te dizer que você não vai morrer, que tem vitória para você. E, gente, a palavra foi liberada. Alguém entende isso? Que a palavra liberada do altar tem poder? Palavras viram decretos na minha e na sua vida. A palavra que é liberada do altar tem poder. Vida e morte está no poder da palavra. E eu tomei posse. Mas, gente, medo vem. Um dia eu estava muito desesperada. Eu fui numa amiga, numa igreja. E lá uma pastora foi muito usada por Deus. E ela foi contar um testemunho de um câncer que o médico tinha dado 3 meses de vida para ela. E ela falou, o quê? Vou morrer? Aí um pastor olhou para ela e falou assim, olha, Deus está te curando. E ela estava já há 10 anos, não tinha nenhum caroço nela. E eu tomei posse mais uma vez. Suzane estava comigo, ela foi até mim, não foi, Su? E falou, você está com medo? E eu jurava, você está com medo e Deus está falando que eu estou te curando. E eu estava recebendo o melhor de Deus, que era a palavra. Enfim, o processo inteiro passou, o ano de 2024, sozinha, calada com Deus. Esse ano chegou, o médico pediu de novo a punção, me passou com um cirurgião de pescoço e cabeça, um oncologista. Oncologista é quem cuida de CA. O médico olhou todo o exame, olhou tudo, olhava e olhava para mim, olhava e olhava para mim, olhava e olhava para mim. Me pediu uma nova punção, fiz a punção, fiquei com medo porque judiou muito de mim a primeira. Fiz a segunda punção, tinha o tempo determinado para sair o exame e esse exame demorou muito para sair o resultado. A ponto de eu ligar até para a central, ir na Unimed e eles falavam, não, é só pelo aplicativo, aqui não. E eu marquei uma consulta com o
o cirurgião de pescoço e cabeça. Quando eu fui até lá, o cirurgião, o meu horário era 1h, eu cheguei 12h35. Eu esperei todo mundo passar, ele passou todo mundo na minha frente, gente, e eu estava muito tranquila. Quando foi quase 3h da tarde, ele veio até onde eu estava, me pegou pelo braço, eu falei, gente, morri. Me levou até a sala dele e falou, você está nervosa? Eu falei, não. Aí ele falou assim, como é que você está esses dias? Eu estou bem. Você chorou? Eu falei, chorei muito. Tá bom. Vamos ver então? Eu falei, vamos. Aí ele falou, você chorou? Eu falei, chorei, doutor, mas agora eu não estou chorando mais. Aí ele falou, então pode parar de chorar, porque nenhum dos seus nódulos é maligno. Eu tinha uma palavra sobre a minha vida. Só que quando ele falou, eu comecei a chorar, né, gente? Porque nesse intervalo que eu descobri 3 nódulos, em 1 ano, de 3 pulou para 5. Então a cabeça da gente vai a 1000. E eu não contava nada para ninguém. Mas eu tinha uma palavra. E eu queria ministrar sobre isso nessa noite. Salmos de número 29. Alguém se alegra com a minha vitória? Porque daí, gente, não sei. A gente virou um ano tão apertado. Um ano tão solitário, porque Deus queria tratar comigo, Vivi. Deus falou, vou te colocar, eu te levo para o deserto para falar de amor. A gente escuta tanto isso, né? Deus me levou para o deserto para tratar, para falar de amor comigo. E eu fui tratada, fui moída, fui moldada. E lá eu acreditava tanto, tudo que ele falava. Tudo que ele falava, tá bom, Senhor, tá bom. Mas eu não vou deixar. Tinha dia que eu vinha moída, morrida. E morrendo, morreu. Eu vinha assim. Mas eu não deixava de adorar. E aí, olha só, o Senhor nos dá uma palavra na virada do ano de expansão. Gente, você tá com... Eu queria que vocês entendessem. Eu queria pegar um martelo ou uma serra. É serra, né, gente? Eu queria pegar uma serra, abrir a cabeça de meia dúzia que tem aqui na igreja, que não entende às vezes que eu estou ministrando, não entende. Eu queria fazer isso, uma cirurgia na tua cabeça. Abrir tua cabeça e gritar bem alto aí dentro. Tinha uma suspeita de um diagnóstico de câncer. Só que eu tinha uma palavra. E aí o Senhor dá uma palavra de expansão. Aí para alguns é a expansão do quê? Do CA. Para alguns é a expansão dos tumores. Mas eu tinha uma palavra do quê? De expansão. E eu só podia acreditar que seria a expansão do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu só podia acreditar que era a expansão da vida sobre nós. Eu não podia chegar aqui e falar, não, vamos morrer todo mundo. Porque eu aprendi que o que sai do altar vai para a igreja. Já pensou se eu entro aqui e falar, vou morrer? Todo mundo ia morrer. Aí tem um monte de gente querendo vir daqui, você ia morrer junto comigo. Então nós precisamos entender, o que sai do altar é vida para você. Aí não dá pra gente chegar aqui no altar e falar assim, Deus está falando que você vai receber vida. E não dá pra gente falar assim, ai, Deus está falando que você vai receber vida. Gente, Deus está dando vida para você. Estamos de número 29. O salmista, ele está fazendo um convite a quem? Presta atenção. E eu vou versículo por versículo. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Tem outra tradução aqui? Pode colocar para mim, Gu? Muda. Tem NVI? Tem alguém que tem? Rapidez. Tributai ao Senhor, vós filho dos poderosos. Tributai tá bom. O salmista, ele está dizendo assim, ó, entrega ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. O salmista, ele está fazendo um convite aos anjos que habitam nas alturas. A quê? A louvar a Deus. Não é qualquer coisa. Ele está falando para eles entregar a Deus louvor. Ele está falando assim para os anjos, não entregue aquilo que ele não tem.
mas reconheça o que ele já tem. O salmista está falando assim, ó: tributai ao Senhor, vós filhos dos poderosos, os anjos que estão lá no céu, rendei ao Senhor, bora lá, glória e força. Ele está falando assim, ó: ô anjos que estão aí nas alturas, entregue ao Senhor glória e força. Não é porque ele não tem, mas reconheça que ele já. Quando a gente pede para a igreja, entregue ao Senhor glória, entregue ao Senhor força, a gente acha que é porque ele não tem, mas a gente está falando assim: reconheça que ele tem. O segundo convite é assim, ó: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da tua santidade. O segundo convite é: adore o nome do Senhor, pois do Senhor, o nome do Senhor é digno. O nome do Senhor é digno de quê, pastora? É de glória. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Isaías, capítulo de número 6, verso de número 3, vai dizer o quê? E clamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo. Que mais? Que mais? Vamos de novo? Isaías, capítulo de número 6, verso de número 3. E clamavam uns aos outros. Quem clamavam? Quem clamavam? Os anjos. Eles clamavam dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos... e toda a terra está cheia da sua... O segundo convite do salmista aqui é: ele merece a glória, então deem a ele a glória. O segundo convite é: santidade ao Senhor, deem a ele a glória, entregue a ele a glória. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas entrega para ele a glória. E quando eu estava digitando, o Senhor abre um leque para nós, porque ele está com a visão do alto, sim ou não? O salmista está olhando para o alto, está vendo os anjos lá e está convidando os anjos: adora o nome dele, adora a beleza dele, sim ou não? Só que agora parece que ele muda de assunto. Aí ele fala: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Quando fala de trovejar, eu me lembro de quê? Chuva, tempestade. Quando fala de muitas águas, eu me lembro de rios. Aí, presta atenção, o salmista está falando, é o salmo de Davi, tá? Então o salmista está falando assim, ó, tá, eu estou olhando para o alto e eu estou convidando os anjos. Eu quero que você preste muita atenção, porque pode mudar a tua história. Assim como no ano de 2024, o pior ano da minha vida, palavras que saíram do altar mudaram a minha história. O salmista está falando assim, ó: eu estou olhando para o alto e estou convidando os anjos a adorar o nome dele e a adorar a beleza da santidade dele. Mas ao mesmo tempo, eu estou olhando para a terra e estou vendo tempestade. O salmista tem a visão dos dois lugares. Aí, verso de número 3, ó, o salmista está tendo a visão tanto do céu quanto da terra. Porque a partir do verso de número 3, gente, ele começa a falar sobre o quê? Sobre a água, sobre a tempestade. A história parece que muda, sim ou não? Estou falando de glorificar, de entregar a glória, tributar ao Senhor. Tributar é pagar. Ele está falando de coisa para entregar, mas agora ele muda. Ele começa a falar sobre tempestade, sobre água, sobre dilúvio. Um fenômeno, gente, que devido à sua proporção, passa para nós a imagem de um cenário que está fora do nosso controle. Ele começa falando sobre adoração, mas daqui a pouco ele vai falar de um outro assunto. Um assunto que a gente não tem. No verso de número 4, olha lá: a voz do Senhor é poderosa, a
voz do Senhor é cheia de majestade. Ele descreve a voz do Senhor sendo poderosa e uma voz que governa e reina. É majestosa. Mas só que ele está falando o quê? De uma água, de uma tempestade. E eu pergunto, que tempestade é essa? Quem mora em São Paulo sabe que se o tempo ficar cinza, a gente tem que correr, porque meia hora depois, Macedo alaga, Praça 8 alaga, sim ou não? Eu estou falando sobre isso, quero te convidar para esse lugar. Em questões de minutos, tem alagamento, desmoronamento. Em questões de minuto, tem morte, sim ou não? Mas só que o salmista está convidando os anjos, o quê? A adorar a beleza dele, a adorar o nome dele, mas ele está olhando para a terra e está vendo tempestade. Verso de número 5, vamos lá. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Aí eu fui lá. O salmista vai dizer que essa tempestade que ele está vendo aqui embaixo tem o poder de quebrar, despedaçar o cedro. O que é o cedro, pastora? O cedro, que é uma madeira usada para construções de templos e palácios, móveis de luxo, que tem durabilidade, que tem resistência natural contra pragas. O salmista está dizendo que esta chuva não só arranca o cedro, mas essa chuva tem o poder de quebrar o cedro. O salmista está falando assim, ó, eu quero que você... Sabe quando você está na janela vendo a chuva? O salmista está na janela olhando essa chuva. Você sente olhando essa chuva? O salmista no verso de número 5, a voz do Senhor quebra o cedro. Sim, a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Verso de número 6, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como filhotes de búfalo. Verso de número 6, é o que nós lemos. Só que os Salmos 114:4 vai me explicar isso. Diz assim, os montes saltam como carneiros e as pequenas colinas como cordeiros. Salmos 68:16 diz, por que saltais, ó montes altos? O que significa isso? Está bem explícito aqui. O relâmpago que vem do alto, a gente está falando de tempestade, ok? O relâmpago que vem do alto arranca os grandes galhos, arranca as árvores mais altas, de modo que elas parecem brincar de dançar como bezerros. É sobre essa tempestade que o salmista está na janela olhando. Ele está vendo a voz do Senhor arrancando as árvores, elas estão pulando para lá e para cá. Verso de número 7, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Verso de número 7 é o seguinte, os raios estão caindo e está pegando fogo onde ela cai. Dá para a gente entender o que está acontecendo? Nessa tempestade, está dando para a gente entender? Cai um raio ali, pá, fogo. Cai outro ali, fogo. Você ficaria com medo no meio dessa tempestade? Verso de número 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Verso de número 8, com tanta chuva forte, a terra treme, tremem as árvores e o deserto estremece. Verso de número 9, a voz do Senhor faz as corças darem cria, desfolha os bosques, e no seu templo todos clamam a sua voz. Bora para esse? O barulho é tão grande dessa chuva, desse temporal, o barulho é tão grande desse dilúvio, que acontece? Que o susto faz com que os animais que estão para dar cria, eles dão
cria pelo susto. Verso de número 9. A voz do Senhor faz as corças darem cria. Sabe o susto que faz? O que mais? Tamanha é a pressão. Desfolha os bosques. Desnuda os bosques. Aquele vento que arranca todas as folhas, que as árvores ficam sem nada. É o que está acontecendo. E a chuva é tão forte, arranca todas as folhas. Vocês estão aí? A tempestade que parece que o mundo vai acabar. No meu aniversário, eu fui levar meu padrinho no mercado. Daqui a pouco, hoje, todo mundo recebe esse alerta no celular. Defesa Civil alerta, fortes chuvas. E quando a gente recebe, o que a gente já faz? Corre. Salmos de número 29 é alerta da defesa do céu. Corre. É alerta da defesa do céu. Alguém vai olhar e vai falar: corre. Por quê? Estamos diante de um caos. Fortes chuvas. O salmista está falando assim, ó, diante dessa tempestade, onde o cedro, uma árvore tão forte, não é só arrancada, ela é despedaçada. O salmista olha para o alto e fala: anjos, se prostra, vai, entrega adoração para Deus. Você está aí no céu, entrega na beleza da santidade dele. Ô anjo, entrega adoração a ele pelo poder que há no nome dele. O salmista está olhando para a terra e está falando, diante dessa tempestade, onde o cedro é arrancado e despedaçado, diante dessa tempestade, onde as árvores elas começam a ser arrancadas e pulam de um lado para o outro. Ei, diante dessa tempestade, onde o raio cai e pega fogo em tudo, diante deste caos, o Senhor é digno de ser adorado. Oh! Porque adorar o Senhor quando tudo vai bem é muito fácil. E a gente só gosta de adorar o Senhor quando tudo está bem. O Senhor está falando: pastora, caiu um pix na minha conta, 50 mil reais. Glória a Deus. E a igreja vibra. Nem todo mundo, que a gente sabe que ninguém, como disse Labareda, se você está aqui, será se os invejosos não. Quando você compra um carro novo, eu quero dar um testemunho. Vou casar. Só que o salmista me dá uma lição. Eu olho para o alto, olho para os anjos, falo assim: adora ele na beleza da sua santidade. Adora o seu nome aí. Mas eu olho para a terra e está tudo fora do lugar, está tudo fora do controle. Mas ele é digno de ser adorado no meio dessa bagunça aí também. Ele é digno de ser adorado no meio dessa tempestade. Como você fala isso? Eu falo por propriedade. Porque no meio do meu caos eu adorei a Ele. Porque no meio dessa bagunça, onde o cedro, onde a minha estabilidade estava, a minha saúde, eu estava ele não foi só arrancado, foi quebrado. Ele era digno de ser adorado. Ei. Quando o raio vinha e pá, tocava fogo. A Ele a glória. Ele é digno de ser adorado. Quando dava 3 horas da tarde, que eu não conseguia nem levantar, o que eu sabia fazer, Senhor, só deixa eu ir para o culto no domingo, porque Ele é digno de ser adorado. Bora continuar? Por que, pastora, que Ele é digno de ser adorado? Versos de número 10. Porque o Senhor, só isso, se assentou sobre o dilúvio. Explico para você.
tá tempestade, pá, pá, pá. E ele está onde? Assentado sobre ela, olhando assim, falando: tem problema não, tenho controle ainda, nega, fica tranquila. Está desmoronando tudo? Fica tranquila, eu ainda continuo no controle. Mas você não está entendendo, está voando tudo, está voando telha, está caindo a... Não, você não está entendendo. Estou sobre ela, eu ainda controlo tudo. Aleluia, é a Bíblia que me diz. Eu não estou contando minha história, estou contando Bíblia. O que mais? O Senhor se assentou sobre o dilúvio. E tem um detalhe: o Senhor se assenta. Tem cadeira para mim aqui não, né? Mas põe uma cadeira para mim. Põe duas, Wallace, e você vai sentar do lado. Eu abri aqui. Você pode sentar, filha. Ó, a gente está num lugar que palavras são decretos. Eu vou ensinar um truque para vocês, tá bom? Palavras estão saindo aqui e é poder de vida e de morte. Alguém vem aqui que tem uma voz boa. Estou aprendendo com o Diego Leal. Faz a voz do Gabriel Leles. Vou ensinar a igreja que recebeu unção desde sexta-feira. Porque é do altar que a gente recebe a palavra que traz vida, a palavra que levanta, a palavra que abre porta, a palavra que traz cura, a palavra que liberta. É através da palavra que somos erguidos, levantados, sarados, curados, libertos, salvos, levantados. Você recebe isso? Então dá um pulo da sua cadeira também e recebe a palavra que levanta, que ergue, que põe de pé, que renova, que enche, que nos transborda. É a palavra. E enquanto a palavra é liberada, tem gente que não reage, tem gente que deixa passar, tem gente que não dá glória, tem gente que continua com a vida do mesmo jeito. Mas eu tenho certeza que no ministério Edificando Lares tem pessoas que no ambiente profético como esse está recebendo. Tem gente que não crê, mas tem gente que recebe. Se você faz parte desse grupo, libera um grito de glória misturado com aleluia e recebe a palavra. Pode sentar, gostosinho. Pastora, que doideira é essa? Sabe por quê? Tinha um decreto de morte. Como você venceu? Eu pego essa palavra é minha. Eu não vou passar não, eu não vou deixar ninguém. Eu não sei quem está com esse negócio aí, mas eu sei que essa é minha. Essa é para mim, eu sei, Senhor. O Senhor está entregando para mim, eu sei. O Senhor mandou um anjo. Quem aqui é da época dos anjos que vinha com a bandeja? Eu sei que tem um anjo aqui que veio com uma bandeja. Eu vou pegar isso para mim. Essa é minha, eu não vou dormir no culto. Quem dorme em culto cai e vai precisar de um polo para descer. Então, Senhor, eu não quero ser aquele que dorme, mas eu quero ser aquele que está de pé para ir lá ressuscitar o ético. Fala, mãe. Se você tem trabalho na tua casa, eu também tenho. Se você tem demandas do lado de fora, eu também tenho. Digam glória a Deus, aleluia. Aí, olha só o que a palavra do Senhor diz. Essa sou eu, e eu não fiz o que era para fazer. Põe uma cadeira para mim, por favor. Eu ensinei você a receber a palavra. Só que daí, a palavra do Senhor, nos Salmos, vai dizer que o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Gente, olha o dilúvio aqui embaixo. Olha o dilúvio. Tá, eita. Faz voz de trovão, barulho de trovão aí, amor.
Isso. Aí o Senhor está sentado. É assim que ele está? Desça como um rei. Eu paro quando eu quiser, Senhor. Estou testando a tua fé. Se você acreditar, você anda por cima. Eu estou profetizando sentada. Se você acreditar, eu até abro para você passar. Oh, se você acreditar, eu mando ele calar. Você está com medo desse temporal? É, querido, se você acreditar no meio desse barco, eu faço você dormir. Você consegue entender? Obrigada, mozinho. A Bíblia diz, não sou eu. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. Olha o dilúvio. Ele é sentado sobre, acima. E o Senhor se assenta como um rei. Não é encurvado, com medo, chorando, não. Como um rei, pose. E se ele está lá e ele diz que eu me assentei com ele, a minha postura também tem que ser como a dele. Ai, pastor, eu tô com medo. Ops. E tem um detalhe aqui. Não é só nesse dilúvio. Não é só esse mês, porque esse mês é aniversário, mês que vem não. A Bíblia está falando que é perpetuamente. Terminou abril, começou maio, eu estou assentada com ele. Alabaracalabaxoria. Quem recebe essa palavra? Terminou maio, começou junho. Receba essa palavra, pelo amor de Deus. Eu estou assentada como um príncipe, como uma princesa. Mas não aconteceu ainda. O vento está batendo forte. Está queimando tudo. Está voando tudo. Mas eu estou assentada. O Senhor está no controle. Eu não vou me desestabilizar. Por quê? Porque Ele ainda tem o controle. Controle. Presta atenção. O barulho da tempestade assusta ou não assusta? A Bíblia diz que o barulho da tempestade faz nascer prematuramente. Verso de número 9. Faz as corças darem cria antes do tempo. A voz do Senhor faz as corças darem cria. Pá! Eu quero ser ousada. Que é muito triste o que eu vou falar agora, porque o Espírito Santo me visitou lá no meu quarto. Que o barulho da barulho. Eu não estou falando que é a tempestade. Eu estou falando que o barulho da tempestade, além de fazer algumas pessoas darem a luz antes do tempo, está fazendo pessoas abortar o projeto de Deus. Só o barulho. Aquilo que estava sendo gerado, sabe, com tanto cuidado. Você teve enjoo. Você teve tanto cuidado, você teve amor por aquilo. Aí só foi o barulho que te fez perder. O barulho da tempestade faz o chão tremer. Estabilidade. Fica instável. Um dia você está bem, um dia você não está. Um dia você vem para a igreja e sou feliz, sou bem-aventurado. No outro dia você está carrancudo, triste, não quer saber de nada. Parece que Deus não me vê, parece pé. E é só o barulho da tempestade. Faz pegar fogo ao teu redor. O barulho da tempestade está fazendo pegar fogo ao teu redor. Mas sabe o que o salmista está dizendo aqui? Se espanta não com o barulho. Sabe isso? Se espanta não com o barulho. É só uma bagunça desorganizada. Sabe o que é isso? É o meu, o Andrew, é o teu Deus. Que continua como? Sentado, governando tudo. Para nós é barulho, bagunça desgovernada, mas o nosso Deus está lá, sentadinho, governando tudo, acima do dilúvio. E o que eu faço então?
palavra do Senhor diz que Ele está sentado no quê? Num alto e... No quê? No alto e... Oh, gente. Tá, e o que você veio fazer aqui hoje, pastora? Eu vim te fazer um convite. Igual o salmista está fazendo para os anjos. Qual o convite? Que convite que eu vim fazer para você? Adora Ele! Ai, pastor, você não sabe o que eu estou passando. É essa tempestade? Adora Ele. Não aconteceu do jeito que eu quero. Adora Ele. Jesus. Tribute a Ele louvores no seu templo. Porque independente do nosso caos, o nosso Deus governa as tempestades. Independente do meu e teu caos. Quer mais? É fácil glorificar quando tudo está certo. Quando tudo está dando certinho. Fácil. Beleza, mamão no chupeta. Mel no chupeta. É fácil. Mas quando você recebe um não, você glorifica. Verso de número 11. Por que eu fechei? Para a gente encerrar, que tem um verso ainda. Ó, agora é gostoso. Ai, gente, eu fui tão visitado. Verso de número 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com... Eu estava tão cansada, estou sem dormir. Ai, mas o Senhor falou tanto comigo. Ele continua no controle, tá? Então, Ele continua no controle. Verso de número 11 diz assim: o Senhor dará força ao seu povo. Só que tem gente que só louva a Deus porque não choveu. Ai, alerta de tempestade. Ai, mas glória a Deus que não choveu. Ai, glória a Deus, ficou tudo preto. Mas glória a Deus que não choveu. Mas eu glorifico ao Senhor que no Ministério Edificando Lares, nós somos o povo que o Senhor abençoa com força. E o Senhor nos abençoará com paz. Quando? No meio da tempestade. No meio. Por que você está pregando isso? Vai vir tempestade? Não, porque eu passei pela tempestade. E se alguém aqui tiver no meio da tempestade, você vai passar. Eu passei. O que é isso, pastora? O Senhor está falando: eu vou abençoar você com paz. Eu tenho ministrado muita gente aqui que quando o homem perde a paz, ele perde o foco. Então você precisa ter paz. Principalmente os homens que dirigem. Cadê os homens que dirigem? A mulher que fica, você pagou a luz, você pagou a água, vira direita, vira esquerda, o homem fica nervoso, entra no lugar errado, erra a marcha, até bate o carro. Porque ele perdeu a paz, ele perde o foco. Marca isso aí pra você, quando a sua mulher começar a tirar a tua paz, você fala: eu vou perder o foco. Aí o Senhor está falando assim: tem gente que só me louva porque eu não mando chuva, mas eu quero te dizer, eu vou mandar chuva. Porque independente do teu caos, eu estou no controle. Está o mundo caindo e Ele está falando: eu estou te abençoando com paz. Bateram no meu carro, eu estou te abençoando com paz. Perdi o emprego, eu estou te abençoando com paz. Pastora, prova isso. Agora eu vou provar e vou acabar. É meu relógio, 10 minutos. Prova isso, bora lá? Jesus no mar e uma grande tempestade. Foi falado isso aqui. E Jesus fazia o quê? Dormia, né? Foi isso, gente? Jesus estava dormindo no meio da... Discípulos ficaram o quê? Incomodados. Jesus está dormindo no meio da tempestade. O que eles foram fazer? Alguém sabe? Cadê o povo da Bíblia? Fala alto para mim ouvir. Ninguém sabe, gente. Tyson, chamado oral neles. Os discípulos foram fazer o quê? Jesus, no meio da tempestade, está fazendo o quê? Os discípulos foram fazer o quê?
Opa, glória a Jesus. Quase que eu passo uma vergonha. Então eles foram lá e fizeram o quê? Fizeram o quê? Tá. Jesus está dormindo e os discípulos ficaram incomodados, foram lá acordar Jesus. Só que, gente, Jesus está dormindo no meio da tempestade. E a coisa mais inteligente que eu posso fazer neste momento, sabe o que é? Deitar do ladinho dele. Por quê? Você não pediu para provar? Salmos de número 29. Ele não está governando a tempestade? Ele não está governando a tempestade? Prova, pastora, prova. Se ele está dormindo no meio da tempestade, a coisa mais inteligente que eu posso fazer é o quê? Me deitar do lado dele. Não te convenci não, né? Aproveita que eu estou facinho, que estamos em festa. Vamos lá de novo? Ó, mundo caindo, tempestade, tudo bagunçado. Os discípulos vão acordar Jesus. Tudo bagunçado. Gente, tem alguém com a vida bagunçada aqui? Você riu porque é assim ou não? Fecha os seus olhos. Aquele não era o momento de acordar Jesus. Aquele era o momento de deitar do ladinho de Jesus. Por quê? Porque Jesus me dá paz. Jesus me dá a paz que o mundo não pode me dar. A paz que excede todo o entendimento. Período de tempestade, período de angústia, período de dor, período de luta, tudo fora do controle, do meu controle. Mas o Senhor governa sobre a minha tempestade, o Senhor governa sobre a tua tempestade. O Senhor reina, o Senhor vive para sempre. A paz de Deus não é fruto de cenário favorável. A paz que transborda, a paz do transbordo, a paz que expande. Porque quando eu tenho paz, eu passo paz. Pastor, eu não fui convencido ainda. E eu vim aqui para... Não foi para te convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas ele falou comigo. Dá mais uma prova para eles, vai lá. Olha só para mim, fica com a luz assim. Gênesis capítulo 7, verso de número 16 diz que Noé construiu uma arca. E o Senhor fechou a porta da arca por fora. Ô gente, olha para mim. Se foi o Senhor que fechou por fora, então vai ter paz aí dentro. Senhor, ministra o meu coração. Eu fecho algumas portas por fora. Você não vai conseguir abrir porque eu estou trabalhando dentro de você. Tem coisas que é o Senhor tirando de você, porque eu preciso trabalhar dentro de você para que você tenha paz. É o Senhor fechando a porta por fora, porque Ele sabe como agir, Ele sabe a hora de agir. Enquanto isso, a gente desfruta do quê? Da paz de Cristo. Pastora, eu vou ser menino mirrado, né? Mimado. Eu quero. Ele fala, a chave está comigo, eu vou abrir quando eu... Ô Noé, a ordem para você foi, constrói a arca, só isso. O resto eu mato no peito. Fecha por fora. Descansa. Alguém recebe essa palavra? O que eu faço então aqui dentro da arca? Descansa. Tem bichinho. Tem milho. Tem até cobra, vai lá. Vai se distrair com eles. Que delícia, né? O Senhor está falando, eu fechei para você descansar. Fechei para você ficar aí, ó. Tirei TV, tirei celular, viu? Fui eu que tirei. E aí de você se colocar na mão de novo. Tô papo reto. Ai, mas sabe o que foi? A pastora jogou assim. Não. É papo reto de Deus. Fui eu que fechei. E aí de você de entregar, porque tem um tempo.
paz que só tem quem tem Jesus, mesmo tudo no caos. Pastora, ainda não estou acreditando nesse negócio de paz não. Bora lá? Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33, não precisa nem ler. Passagem mais que conhecida, Pedro caminhando sobre as águas. Aí, Jesus está com o povo, e Jesus multiplica o pão. Quando Jesus multiplica o pão, a multidão, olhando para Jesus e fala, opa, esse aí é o rei. Eles não acham que Jesus é o Messias. Jesus é o rei. Nós desejamos um rei. Jesus pega os discípulos e fala assim, ó, então faz o seguinte, vaza daqui porque eu vou despedir a multidão. Só que os discípulos vão ficar bicudo, porque eles querem participar daquilo. E o Senhor está falando assim, vai para o outro lado. Eu vou despedir a multidão. E os discípulos estão bicudo. E o Senhor está falando, ó, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu estou ordenando. Vai que eu vou despedir a multidão. E mesmo sem querer ir, os discípulos estão indo. Só que no meio do caminho, obedecendo a voz de Jesus, sem querer ir, uma tempestade. Sem querer, mas obedecendo, a tempestade pega o povo. Obedecendo Jesus. Alguém está obedecendo Jesus. Sem querer, mas obedecendo Jesus. Vem o quê? Uma tempestade pega eles no meio do... E eles estão enfrentando uma tempestade. Alguém está aqui? Só que isso é em Mateus. Marcos vai dizer assim, que de onde Jesus estava, ele conseguiu olhar o barco. Eu caminhei tudo isso para você entender. Ele está vendo você passar pela tempestade. Ele está vendo você passar pela tempestade. Fica de pé. Mas pastora, tá bom. Ele está me vendo passar pela tempestade. Olha para mim com zoom. Ele está me vendo passar pela tempestade. Em alto mar. Tempestade. O que é mais provável? O que você pediria em alto mar para te socorrer? Presbítero. O que você pediria? Will, você está em alto mar. Tempestade. O barco balança para lá e para cá. O que você pede para te socorrer? No mínimo, um outro barco. No mínimo, um jet ski. No mínimo, aquele negócio assim de canoa. No mínimo, remo. Jesus está me vendo no meio da tempestade e para mim, no mínimo, um navio, um barco, no mínimo para mim, um método convencional. Para mim, o socorro que eu preciso, porque eu preciso ter paz. Para mim, no meio dessa tempestade, estão me dizendo que eu preciso adorar no meio dessa tempestade. No meio dessa tempestade, essa mulher veio falar para mim que ele é digno de ser adorado, igual os anjos adoram ele. Estão falando para mim que no meio do vento que eu estou passando, eu preciso adorar ele. Então tá, no meio desse vento, no meio dessa tempestade, eu vou adorar ele, tá? Mas então ele vai ter que vir com barco. Então ele vai ter que vir com jet ski. Tá bom, você acha que ele vai vir no teu jeito convencional? Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai te surpreender. Ele vai vir andando sobre as águas. Ei, porque a gente tem a mania de limitar Deus. Eu vim aqui para te dizer, eu achava que Deus iria me colocar num processo de quimioterapia. Eu achava que Deus iria me colocar, Jesus, num processo de tratamento. E eu iria falar, Deus me visitou, e eu estou aqui glorificando a Deus, eu estou debilitada.
nada. Olha, gente, olha meu cabelo, olha só. Ei, mas esse era o meu método convencional, porque ele sabe surpreender. Eu não sei, mas ele sabe. Ele falou: você está esperando que eu venha por meio de medicação, você está esperando que eu venha pelo meio dos homens. Ei, mas eu não vou vir pelo meio da terra, não. Eu vou te visitar, e além de te curar, eu vou derramar uma nova unção, uma unção fresca. Ei, eu vou te visitar, eu sei te surpreender. Sabe por quê? Porque no meio da tempestade você me adorou. Tem alguém que quer adorar o Senhor nessa noite? É no meio dessa tempestade, querido. Eu não vou falar para você que Deus vai te tirar da tempestade, não, porque o Senhor te colocou aí para ver se você adora Ele, porque Ele já colocou em lugares tão bons e você não adorou. O Senhor está falando: eu quero ver você passando por essa tempestade e me adorar. Pastora, eu esperava tanto que o Senhor viesse por esse caminho. Ah, pastora, meu marido tem problema com o vício, e eu esperava tanto que ele chegasse para mim. Eu orei tanto para que ele viesse até mim e falasse assim: amor, acha uma clínica que eu vou. Deus está falando assim: se você estiver me adorando no meio dessa tempestade, eu trago. Ele vai falar: eu quero ir na igreja, eu quero ir na igreja, eu quero ir na tua igreja, eu quero pegar na tua mão e na oração da família ele vai ser liberto. Pastor, eu estou há 1 ano. Ah, pastor, eu estou 6 meses desempregada. Pastor, eu estou fazendo bico. Ah, pastor, eu entreguei um currículo, pastora. Eu estou confiando, mas ninguém me chama. Eu tenho uma pessoa que indicou e eu tenho. Esse é o teu método convencional. Mas Deus me usa para te dizer assim, ó: assim te diz o Senhor, o meu método é diferente do seu. O meu método é o seguinte: eu sopro o teu nome, eu mando te chamar em casa. Se tiver que te chamar no último dia do ano, no último minuto do ano, te tirar de baixo, te colocar por cima, porque eu te vi no meio da tempestade adorando o meu nome. Eu vou fazer isso. Pastora, eu desejo tanto abrir o meu negócio, pastora. Mas nunca consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ninguém que invista em mim. Eu fico aqui, eu peço para alguém, eu peço para A, eu peço para B, e eu fico ali, eu vou guardar um dinheiro. O Senhor está falando: você está batendo em porta errada. Esse é o teu método convencional, porque se você soubesse quem eu sou, você vinha, eu vou usar a palavra de quarta-feira, e tocaria no meu tzitzit e sairia virtude, e aí você estaria aqui, vai lá no meu estabelecimento que tem coquetel de inauguração. Feche seus olhos. E eu vou fazer como salmista. Eu quero te fazer um convite. Semana Prime, eu dobrava os meus joelhos ali, e falava: Senhor, independente da situação, vou te adorar. Quero nem saber o diagnóstico, eu vou te adorar. Depois a gente vê, depois a gente corre atrás do prejuízo, mas eu vou pular. Eu quero mais. Isso mesmo. Qual que é a tua tempestade? Enfermidade? Qual que é a tua tempestade? Família? Qual que é a tua tempestade? Finanças? Qual é a tua tempestade? Esterilidade? Qual que é a tua tempestade? Ministério? Tá alguém aqui, Qual é? Qual? Não fala pra mim não. Se você hoje mudar a murmuração por adoração nessa tempestade, Ele vai te surpreender. Você não vai sair do teu lugar, porque eu já te ensinei, e vir todo tímido, porque essa igreja saiu desse lugar de timidez. O Senhor derramou uma unção nova. O Senhor derramou uma unção fresca. Você saiu desse lugar aí de ficar mirradinho no lugar. Não. Se você está no meio de uma tempestade, independente, é dor.
filho que dá trabalho, marido que dá trabalho, esposa. Se você está numa situação de eu estou falando tempestade, não é chuvinha não. Chuvinha de verão que vem, daqui a pouco passa, depois... Não é isso. É tempestade, sabe, trovão, a labareda que vem e pega fogo, a árvore que voa para um lado para o outro. É sobre isso que eu estou falando. Se você está no meio de uma tempestade, eu estou te convidando para vir aqui adorar o Senhor. É só isso. Bora adorar? Não ficar fazendo apelo não, tá? A igreja já sabe o que tem que fazer. As águas não... Baixinho. Eu acho que eu não me fiz entendida. Eu trouxe alguns versículos e a gente não entende. E eu não vou ficar batendo. Eu estou falando quem está no meio de uma tempestade. Eu estive. E todas as vezes que a palavra era ministrada, eu pegava. Mas só que, deixa eu ensinar mais uma coisinha para você. Deixa eu só ensinar uma coisa para vocês que estão aqui. Tomar posse. Vai falar, é meu. E ninguém toma, estou vivendo isso. Ninguém toma. Estou vivendo isso. Mas vai vir uma situação. Mas vai vir um ventinho. Sabe? Como eu falei, eu estou no meio da tempestade. Aí parece que vai clarear e vem. Aí você fala, não. Já foi declarado que não vai chover. Não vai, isso não vai me trazer mais medo. Tem uma ilustração sobre o menino. Que o menino, todas as vezes que tinha tempestade, ele corria para o quarto do pai. Ele corria para o quarto do pai, que ele tinha muito medo da tempestade. Ele ia lá e falava, pai, eu estou com medo. Aí o pai falava assim, filho, não fica com medo não, deita aqui com o pai. E ele passava a noite com o pai. Aí depois ele ia, toda vez, aí chovia de novo aquela tempestade de trovão, ele corria para o quarto do pai. Aí teve um dia que o pai falou assim, vamos fazer o seguinte, filho. Tempestade, trovão vem de Deus, tá bom? Não precisa ter medo. A tempestade e o trovão vem de quem? De Deus. Vem de Deus, pai? Vem de Deus, tá bom. Depois disso, demorou um tempo. Aí começou a chover, uma chuva forte, uma tempestade. E o pai começou a escutar uma voz. O pai escutou, tá trovejando, tá chovendo, e o menino não vem. O que está acontecendo? Ele está falando. E o pai foi devagarzinho e abriu a porta. Quando o pai abriu a porta, o menino está na janela falando, é isso aí, Deus! Tá certo, Deus! É isso, Deus! Sabe o que aconteceu? O menino entendeu. Essa tempestade aí, tá no controle de Deus. Essa tempestade aí não me causa mais medo, porque tá no controle de Deus. Não pode mais te causar medo. Não pode mais te tirar do propósito. Não pode mais te afastar do altar. Não pode mais te colocar a tomar remédio de tarja preta. Não pode mais te tirar da casa de Deus. Por quê? Porque Deus está no controle. É isso aí, Deus. É isso aí, Deus. O Senhor está no controle. Faz mais uma vez. 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 O Senhor está no controle. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre essas vidas que aqui estão. Estão com medo do vento forte. Estão com medo daquilo que o Senhor está tirando do lugar. Pai, eu sei que o barulho, o som nos apavora. Eu também estive como eles. Pai, o barulho, o som da voz falando, tem que fazer um novo exame. Eu sei que o barulho, Senhor, tira o nosso sono. Eu sei que o barulho faz a gente chorar de madrugada. Eu sei que o barulho não deixa a gente comer. Eu sei que o barulho não faz a gente se socializar. Eu não queria receber pessoas. Eu sei que o barulho
barulho, Senhor, nos tira do propósito. Mas nessa noite o teu Espírito Santo vai encher essas pessoas. Nesta noite o Senhor convence essas pessoas de que o Senhor está no controle. O Senhor continua no controle, Senhor. E essa tempestade não vai tirar os teus filhos do propósito. Pai, em nome do Senhor Jesus, o melhor que eles podem fazer no meio dessa tempestade é dormir do seu lado. Pai, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade que há no teu nome, eu quero pedir a sua paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que transborda. A paz em expansão. Neles e através deles. A casa de cada um será alcançada. Eu quero declarar sobre a tua vida, filha. Paz. Esse vento não vai mais te tirar do propósito. Vivi, esse vento não pode te tirar mais o sono. Esse vento não pode te tirar mais o sono. Em nome de Jesus, pode dar um abraço nela. Em nome do Senhor Jesus, Jennifer, esse vento não vai tirar você do propósito. Sabe por quê? As outras árvores podem ser arrancadas e jogadas para um lado e para o outro, mas você já está firmada e vai criar raízes. Hoje está bem petititica. Ei, hoje o vento está até balançando para lá e para cá, mas eu quero te dizer, filha, em nome do Senhor Jesus, vai criar raízes e essa tempestade não vai mais tirar você do lugar. Em nome do Senhor Jesus, sobre a vida deste casal, Pai, em nome do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Esta embarcação não vai naufragar, pelo contrário, não serão métodos convencionais. O Senhor mandou dizer, Ele vai surpreender. Tem caminho aberto no meio do mar. Tem caminho aberto no meio do mar, porque na arte de surpreender ninguém ganha de Deus. Vanessa, o altar é o teu lugar. Eu os abençoo em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui que precisa voltar para Jesus? A paz que só Jesus pode dar, o mundo não pode te dar, querido. A paz de quem anda com Jesus. Se você não anda com Jesus, a tempestade vai tirar o teu propósito. Se você não anda com Jesus, quando vier uma crise, tu vai te desestabilizar. Ei, quando a gente não está com Jesus, a gente busca refrigério no álcool, no jogo, no lixo. Mas com Jesus, Ele nos dá a paz. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Amém? Aleluia. Se faz tudo novo.